matemática, que a gente está discutindo a questão das temáticas. Mas aí, pensando no seu dela principal, ideal, a intenção é de ideia. A gente está vendo pegar na sombra. Tem aula normal. Então, Depois eu gosto de saco cheio, né? então a gente tem que ver com os professores a questão dos cronogramas, né? Que é a minha sugestão é começar a colocar isso no cronograma. E aí, às vezes, tem professor que não coloca, aí começa a ver. O que a gente fala hoje em dia as pessoas são muito constantes e a gente não consegue mais nem ajudar o processo. Você quer ajudar, mas o processo é tão complexo. É igual a internato, agora o pessoal fica puto porque você pode sobreviver um internato pouco, por mais que você tenha aparentemente isso. Mas isso vem do quê? Então o médico baixou uma diretriz já há 2 anos. Então o aluno do internato ele não pode fazer mais de 40 horas por semana. Ele não pode ter mais 2 horas do que 2 horas por dia. Ele não pode fazer plantão depois da 1 da manhã. Entendeu? Aí isso, o aluno vem e ele acha que é a gente instituição. Entendeu? E não é a lei do MEC, mas isso vem da onde? Desse mínimo. Eu, quando fiz a residência, passava 12 anos no João Paulo, a gente ia sentado um no outro, fazia não sei quantas horas de plantão por semana, passava agora não pode mais. Aí como é que você vai pegar um estágio que pegou no ele fica totalmente fora do, entendeu? E é isso, toda vez vocês vão aprender isso também em medicina, igual agora, na fazer já de desenvolver esse paciente. Todas as vezes, como médico, quando você se esforçar para ajudar alguém fora da sua, que é a sua obrigação, que você não se lembrar disso, todas as vezes você vai se ferrar. Todas as vezes você vai ter um problema. Seja com o paciente, seja com a família, seja com o sistema, seja com a justiça, cara, não dá. Você tem que estar ali, sabe? Não dá. É uma coisa impressionante. Vamos lá, gente. Então, vamos voltar para a questão do exame mental. Nós comentamos, então, na semana passada, né? Você aí teve um nível de consciência. Então, lembrando que a gente falou, nós vamos colocar a parte quantitativa, né? Então, se o paciente está desde a vigilância até o estado de coma. A questão da aparência, que é muito importante, né? Então, a gente olha isso. Por exemplo, esse final de semana eu fui chamada com sobreaviso lá no CO, uma gestante de 30 semanas que recebeu um tiro e entrou pela estrutura external, transfixou, mas estava bem, né, assim, em relação ao tiro, sem sequelas do tiro, mas sem compactuar, sem, não colaborativo. Então, quando eu cheguei lá no CO, ela estava, né, deitada, ela não abriu os olhos, mas ela estava respondendo. Quando eu estimulava ela, sai daqui, não quero falar, mas sempre com o olho fechado. E aí qual é a imagem que a gente vê? Uma paciente bem suja, com as unhas compridas, as unhas todas sujas, muitas tatuagens. O que a gente já vai pensando ali, né? O que essa aparência, apesar da paciente não verbalizar, ela nos mostra? Provavelmente é uma pessoa que mora na rua, que usa drogas, né? Ela tem um perfil, a gente vê isso na aparência. Né? Em algum momento ela falou só que eu falei, por favor, colabora, vamos lá para esse sinal de carro, você usa droga? Ela, cocaína, sai daqui, não quero falar! Tipo, sabe? Aí depois a gente vai, busca a família, vai sobre a história, aí lá qual é a história? Uma paciente que está na rua, que é usuário de droga desde os 14 anos, o ano passado teve uma overdose de cocaína, perdeu outro bebê, e agora está lá, né, novamente gestante, a família nem sabia que estava gestante, levou um tiro na rua. Então só para a gente entender que na verdade a aparência ela também vai nos trazer um pouco dessas características, né, de quem é aquele paciente, como ele se encontra mentalmente, se ele está organizado, desorganizado. A questão da atitude que eu falei para vocês, então se o paciente é colaborativo ou não, se ele está heteroagressivo, se ele está, como falam,
se ele está hipersexualizado. Por exemplo, na quinta-feira, os alunos daqui, foi quinta, a doutora Aparício me ligou, aí Vanessa, como você deu uma paciente que vieram me pedir um auxílio, que tal, leva no carro da tarde. Era uma senhorinha, e eu falei para as duas alunas do internato, falei assim, ó, é a primeira vez, vocês vão lá para a sala, e vamos fazer na primeira, essa anamnese aí, né? Façam a anamnese, examinamos, eu não tinha visto a senhora. E aí eu fui aprendendo, e aí essa menina, aí daqui a pouco ela falou, doutora, essa paciente é muito difícil. Difícil como? Doutora, ela tá, eu falei, traz ela pra cá. Ela disse, não, mas ela tá trancada. Eu falei, trancada? A gente teve que trancar a chave da porta, porque senão ela sai. Aí eu falei, meu Deus do céu, deixei as duas internas. Aí quando eu fui lá, senhorinha super descompensada. E o marido sentado, ela vinha na cara do marido, bem, mas de força da cara dele virar. Aí ela voltava, andava um pouquinho. Bem, aí eu, senhor, já vai deixar. Doutora, ela passa o dia inteiro na minha cara. Eu falei, não. Aí eu me interpus entre ele e ela, né? Aí ela vinha barrar em mim, né? Comigo ela não ia. Não vai bater nele. Aí a acompanhante começou a chorar, doutora, a gente está vivendo um inferno 7 meses. Ela é desse jeito, dentro de casa e tal. Mas ela no neuro tinha falado que aquilo era uma demência, com Parkinson, passado sertralina, dormapresila, quetiapina de dose de dormir. Uma coisa bem doida, uma história bem doida. Mas só de eu olhar, porque a aparência ela descuida, ela estava de camisola, os cabelos tudo desgrenhado, ela andava pra lá e pra cá, ia no marido pé, andava um pouquinho, voltava pé. Gente, não sei como que ele não está aguentando. E aí, assim, agora ela está lá na vez. Mas ninguém precisava falar nada. Você olhava o paciente, você sabia que era um paciente psicótico. Tipo, isso aqui é uma psicose, não tem nem lógica, né? E aí depois a gente foi, até a residente me falou agora de manhã, que na verdade ele contou no HB que ela teve uma queda, bateu a cabeça, e desde então ela ficou com esse comportamento. Aí a gente vai dizer a velha história. Antes de se dizer que qualquer coisa é psiquiátrico, é demência, é neurológico, assim, né, tipo Parkinson, como é que o médico vai dar um diagnóstico desse sem fazer um exame de imagem da cabeça de uma idosa de 64 anos que caiu e bateu a cabeça e mudou o comportamento? Não existe isso. Isso é achismo, né? Então a primeira coisa que tem que fazer é o quê? Exame de imagem. Ela pode ter feito, né, alguma lesão, né, pode estar fazendo epilepsia focal, pode ter uma série de coisas ali, né? Então é muito importante essa questão da aparência, a questão da atitude do paciente, ele vai dizer muito sobre o que a gente precisa sobre esse paciente. O outro item aí é o item da atenção. A atenção é a nossa capacidade de focar. A nossa atenção é a nossa capacidade de focar, né, ou dirigir ou fixar a nossa atenção em algo, né? Então, assim, hoje a atenção é algo que as pessoas se dizem muito serem desatentas. Só que o que a gente tem que ver é que o exame mental, ele é como uma pirâmide. Então, na base, a gente tem quem? Um nível de consciência. Aqui é o nível de consciência. Se a minha consciência está alterada, eu vou alterando os demais itens desse exame, não é isso? Então a gente vai colocar, por exemplo, a questão da atenção, ela está diretamente ligada ao meu nível de consciência e muito além disso, ela está linkada à minha capacidade de atentar no que eu estou fazendo. Então, por que hoje as pessoas falam que elas têm, eu acho que eu tenho TDAH? Porque a gente está, por exemplo, muitos de vocês estão ouvindo que eu falar, estão olhando alguma coisa no celular, a Olimpíada numa aba, o Instagram no outro, o WhatsApp no outro, ouvindo a aula, e aí a pessoa fala assim, não, mas eu estou super atento no que a professora está falando. Só que daqui a 3 horas, daqui 2 dias, quando alguém fala algo assim, mas a professora falou isso na sala. Não, imagina, ela não falou isso na sala de aula. Ela falou, eu ouvi isso na sala. Não, ela não falou. Porque você acha que você está atento, mas você não está atento. Você está dividindo o seu processo atentivo. Então hoje,
o ser humano, a gente vive numa demanda rápida demais. A gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente ouve música cozinhando, a gente ouve música estudando, a gente ouve música malhando, a gente, né? Você vai hoje numa academia, a pessoa você tem que fazer assim, né? Porque ela nem tá, ela tá em carne, né? Ela tá malhando ali com aquele pum, 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 pum na cabeça, ela não tá nem conseguindo, às vezes, perceber o ritmo corporal, a contração muscular, ela tá voando na maionese, né? Se ela não tá no som, ela tá fotografando, selfie, não sei o quê, conversa um pouco com o outro e volta, então assim, era teoricamente que a pessoa está ali fazendo exercício, mas ela está dividindo a atenção dela com uma série de outras coisas. Paquerar, conversar, ouvir um som, tirar a selfie, e isso prejudica esse processo. Então, por isso que cada vez mais a população atual, ela tem a sensação que ela tem uma baixa capacidade de memória. Mas por que ela tem uma baixa capacidade de memória? Porque ela, para ter memória, que é uma ação já lá em cima do processo, ela tem que ter na base primária o processo atentivo. Então, como que é alguém que vai estudar para um vestibular, alguém que vai estudar, ninguém vê quem vai estudar para um concurso difícil, ouvindo música ou vendo Instagram. A primeira coisa que a pessoa faz é o quê? Desativa Instagram, desativa rede social, desativa, não existe isso. É focal, né? Então é lógico que quanto mais eu foco, igual a gente fala, qual é o ideal de dar uma aula? Fazer com que o aluno ouvisse, fizesse, lesse, não é isso? Quanto mais você faz sobre aquele mesmo tema, mais fixação você tem. Então, a atenção, a gente olha aqui na psiquiatria em duas frentes. Se o paciente tem, se ele tem uma atenção normo, né? Se ele está normovigil, se ele está hipovigil, se ele está hipervigil. E a gente olha a tenacidade disso. O que é a tenacidade? É a capacidade de fixação. Então, a vigilância, nesse caso, não pode ser confundida com a vigilância do nível de consciência. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, por exemplo, se o paciente está aqui, ai, oi, tudo bem? Nossa, ai, é muito bonito. Nossa, o celular dela. Isso aqui é o quê? É um paciente hipervigil. O paciente está aqui falando, ele está ouvindo que está lá fora aí. Nossa, a buzina, Bibi, Bibi, a minha prima, Bibi, você conhece a Bibi? Nossa, você viu a Rebeca ganhou o outro. Aí você fala, meu Deus, a pessoa está falando mil coisas ao mesmo tempo. Então, para isso, ele está hipervigil. Aí tem aquele paciente que vai estar, né? Você fala, ei, a pessoa está. Ele está lento, né? Lento ali naquele processo. Então, o normal é que a gente tenha a capacidade de sempre atentar àquilo que nos chama a atenção de alguma forma, né? Por isso que a questão de aula é muito complicada, porque se eu estou, às vezes, com um professor ou com um palestrante que atrai a minha atenção, a minha tendência é fixar, senão eu tenho no ar a dispersar, né? Então, isso é importante a gente ver e a gente usa essas terminologias. Normovigil, se está normal, hipovigil ou hipervigil. E a tenacidade é a capacidade de, então, fixação. Aí a gente vai falar se o paciente está do mesmo jeito. Normotenaz, ou hipotenaz, ou hipertenaz. Tá? Isso daqui, gente, é lógico que ninguém vai sair fazendo o teste para ver se a pessoa tem TDAH nesse exame mental. Isso é só para a gente ver o contexto global do paciente. Se a gente vê que é algo muito fora da curva, aí a gente vai fazer testes específicos para isso, né, depois desse exame mental, tá bom? Então, basicamente é isso, a atenção, tá? A gente vai ver aí que pacientes, por exemplo, deprimidos, eles tendem a ser mais hipovigis, né? Em contrapartida, os paranoides ou os paranoides ou os em mania, eles tendem a ser hipervigis, né? Eles estão sempre muito agitados. E a hipotenesicidade, que é o paciente que se distrai facilmente,
E a hipertenacidade, que é uma distração difícil. O paciente ele é muito focado naquilo que ele está fazendo ali. Ok? Dúvidas aí na tenacidade, na orientação, na atenção? Tranquilo? Ok? E o outro exame que a gente vai fazer aí é a orientação. Essa orientação é simples, mas os alunos confundem bastante. Então, por exemplo, se eu chegar para ela e falar assim, que lugar é esse que nós estamos? Sala de aula. Se eu falar assim, quem eu sou? Quem eu sou para vocês? Professora, esse. Então, assim, a gente está testando aqui uma capacidade da pessoa se orientar em relação ao espaço. Aonde é essa cidade? Que lugar é esse? Quem está ao meu redor? Quem é a pessoa que conversa comigo? Essa é a minha capacidade de se orientar ao espaço. Ou ao tempo. Que dia é hoje? Que hora é hoje? Que mês é hoje? Que ano é hoje? Né? Que é o que a gente chama de a orientação alopsíquica. Ela envolve 3 itens. Alopsíquica. Espaço, tempo e pessoas. Então, o lugar que eu estou, eu deveria estar, o tempo em relação a datas, horários, né? E pessoas que me circundam. E a outra orientação que a gente tem é a autopsíquica, que é sobre nós mesmos. Então, como eu me chamo, onde eu nasci, qual a minha idade, quem são meus pais, meus irmãos, saber os nomes disso, né? De onde eu vim, de onde eu venho, qual é a profissão que eu tinha, o que eu tenho. Isso daí é muito incrível, né? Porque vocês vão ver, por exemplo, lá na HB, pacientes em estado grave, né? Ou pacientes com doenças ativas, eles muitas vezes perdem a orientação autopsíquica, mas eles não perdem a orientação alopsíquica. Então você pergunta às vezes para ele assim, qual a sua idade? Ele tem 50, ele fala que tem 20. Qual é o nome da sua mãe? Aí ele fala o nome da irmã. Só que se ele pular o muro do HB, igual era a situação que eu estava agora tendo lá no HB, eu passei a família brava, eu falei, meu senhor, você não quer que eu fosse dar um pernote no necrotério? Eu falei, eu não sei, mas o senhor não tem o que fazer. Eu pulou o muro, mas o que eu posso fazer? Sabe? Só que o que acontece? Eles vão para casa. Quando eles pulam o muro, eles dão um jeito de chegar em casa. Eles sabem a rua, eles sabem qual ônibus pega, eles têm essa orientação alopsíquica. Só que ele é um paciente de não sei quantos quilômetros daqui, 700 quilômetros daqui. Então eu falei, mas ele vai na estrada. Eu falei assim, senhor, eu não tenho o que fazer na estrada, ele voltar, né? Tem o que eu fazer. Aí é uma questão. Mas a ambulância não comunica com o seu meio, não tem o que fazer. Então, assim, eles têm isso, né? Pode acontecer que esse paciente ele vai ali para a BR, começa a pedir carona e ele chega na casa dele. Ou ele vai andando na beira da estrada, às vezes quando a gente vê, né, o paciente está. Agora acontece o contrário também. Quando o paciente está em surto, muitas vezes ele perde essa orientação alopsíquica, ele tem uma sensação que a gente chama de dromomania, que é uma necessidade de ficar caminhando. E é muito comum a gente encontrar paciente, às vezes, a 3.000, 4.000 quilômetros longe de casa. E muitas vezes ele foi andando. E quando a gente encontra o paciente está sem a sola do pé, ou está com o pé, é uma coisa bem complexa, assim. E isso acontece, não é incomum, porque o paciente pode perder essa capacidade, tanto de um quanto de outro, como dos dois, mas não necessariamente dos dois, tá bom? Então a gente olha essa orientação, que é aquilo que a gente viu naquele vídeo daquele senhorzinho. Vamos pegar aqui. Aquele senhorzinho, eles testando o Mini-Mentor. Você já viu esse Deus? Não, né? Vocês devem ter visto em meu o Mini-Mentor, né? Então, o Mini-Mentor, ele, na verdade, um dos itens dele é exatamente olhar essa questão da orientação, né? Ó, esse senhorzinho aqui, ó. Isso aqui é a biblioteca de ferramentas de inteligência artificial, a maior biblioteca de ferramentas de inteligência artificial. Se você olhar aqui, ela tem 9. Pequenas novas dados.
testar, eles vão fazer dentro do milímetro, a gente tem algumas dessas. Que é importante a gente saber antes de fazer essas perguntas para esses pacientes. Exatamente. Isso é muito importante. Eu já vi muito médico comer bola com isso. Às vezes o paciente está falando tudo errado, mas ele é uma paciente que nunca estudou. Que ele não sabe simplesmente quantos meses tem um ano, quais são os dias da semana. Então, por isso que é tão importante a anamnese inicial desses pacientes. A gente vai encontrar muito isso aqui em Rondônia, isso é muito comum, né? Essas áreas rurais, quando a gente vai atender pacientes que estão em distritos muito distantes, as pessoas às vezes nunca têm acesso à escolaridade de nada. E tem também muitos casos do que de déficits cognitivos, que eles realmente nunca aprenderam aquilo ali. Então, primeiro a gente tem que certificar. E quando é um paciente muito já escolarizado, é meio ridículo a gente ficar para ele assim, que dia é hoje? Né? Que hora é hoje? Então a gente tem que averiguar isso de forma um pouco mais elaborada, né? Fazendo perguntas mais complexas, né? Direcionando esse paciente, porque a tendência é falar assim, ai, não ficar respondendo essas besteiras, tá achando que, sabe? Eles tendem a minimizar esse tipo de pergunta. Mas, na grande maioria da população, são perguntas simples que vão nos levar a uma direção em relação a esses pacientes, tá bom? Então, a gente vê muito isso nas demências, viram demência e neuro? A gente vê muito isso aí, esses testes que a gente faz nas demências, né? Ninguém sabe nada dados. Pode falar. Senhora, esse lugar é isso. É que isso tipo de escritório. Agora, olha que interessante. Aí eu pergunto a vocês. Ele está desorientado alto, né? Vamos falar, psiquicamente. Mas ele tem uma alteração da consciência? Não. Ele tem uma alteração da atenção? Não, ele está atento, ele está olhando, ele responde prontamente, não é isso? Então, a primeira coisa que a gente já vê é o quê? Isso aí realmente não é nada orgânico. Orgânico no que eu digo assim, não é uma infecção, não é uma intoxicação, não é nada agudo nesse paciente, não é? Se ele estivesse ali, por exemplo, falando com a gente e assim, né, sonolento, aí de respondendo tudo errado, então aí você já não vai levar em consideração a orientação, porque a orientação está desorganizada pelo nível de atenção, consequentemente da consciência, entendem o que eu quero dizer? Então, por isso que é muito importante a gente entender a questão da avaliação basal desse paciente, como ele está ali. Por exemplo, essa paciente lá que eu falei, drogadita, ela estava lá, levou um tiro na fuga, passo, beleza. Mas ela estava respondendo. Ela estava com o olho fechado, não é porque ela estava com o nível de consciência alterado, é porque ela não estava colaborativa. E aí, quando eu ficava irritando ela, fala comigo, ela, sai, desgraça, chata, para, não quero. Ela fazia desse jeito, aí balançava a mão. Bom, se o paciente está chata, desgraça, e me empurrando, ele está consciente, concorda? Então, é uma coisa que a gente não vai se preocupar. Eu sei que o que ela está tendo ali é uma abstinência da droga, é uma outra situação que não é nada, porque alguém que levou um tiro,
que a gente às vezes já vai pensar? Né? Se ela não estivesse abrindo os olhos, será que pegou alguma estrutura, tem alguma situação? Né? Tudo isso a gente tem que analisar, tá bom? Então, por exemplo, esse paciente que evadiu aí, que a família estava fazendo barraco lá, é um paciente que está amarelo, igual acho que não tem nem ninguém aqui com uma roupa amarela igual o paciente está. É dessa cor aí, desse número da camisa de vocês, né? Então, o paciente que veio, ele é um paciente esquizofrênico já de longa data, de 30 anos, mas ele internou porque ele está amarelo. Aí, o que aconteceu na quinta-feira? Esse paciente psiquiatra ainda nada de vergonha. Ele começou a fazer a investigação, né, do que era aquela icterícia, parará, veio com uma ressonância de buritis inespecífica e ainda fizeram uma CPRE. Coloquei ele de jejum. Paciente psiquiátrico sendo paciente psiquiátrico. Como ninguém dava comida, ele fez o quê? Comeu fezes. E não falou nada. Aí vai eu conversar com a residente da cirurgia de noite. E aí, essa doutora, ele tinha comido fezes. Eu falei, como assim? Ele não me falou nada disso. Mas ele comeu, ele falou pra mim, na hora que a gente foi anestesiar. E o pior que a gente identificou que ele comeu mesmo. Aí eu falei, meu Deus. Aí a CPRE dele já ficou toda comprometida, já não ficou legal, já não deu pra ver muito bem se é um tumor de cabeça de pâncreas, se é um vaso que está dilatado. Aí volta o paciente, aí agora vamos tentar amortecer, vamos não sei o quê. Então, assim, isso aí é uma causa orgânica, né? Ele tem a base psiquiátrica, tem a base psiquiátrica, não tem nada a ver com a causa orgânica dele. Porém, o quadro psiquiátrico me impacta em todo o processo, porque igual o médico perguntou para mim, você acha que ele tem condições de fazer uma cirurgia do pâncreas? Porque é aquela cirurgia que ele tem que ficar, né, tirar uma parte inteira da cabeça do pâncreas inteiro, fazer derivação, ficar dias e dias sem se alimentar. Não ficou nem 24 horas, já comeu fezes, como que ele vai ficar ali horas e dias sem se alimentar? É muito complexo, né? Então a gente tem que, às vezes a gente acaba perdendo um paciente, né, por condições clínicas que a parte psiquiátrica não nos permite conduzir. Então é bem complicado e a gente tem que estar dando essa olhada nessas orientações desses pacientes por isso, tá? Então, aqui é tranquilo, quando a gente pega um paciente bem orientado, como esse aqui, ó, é meio óbvio que a pessoa está orientada, não precisa nem ficar fazendo pergunta, né? Oi, vamos entrar? Gira, por favor. A pessoa já te falou, né? Bom dia, quer dizer, já deve ser de manhã, então assim, você já está percebendo que a pessoa ela está chegando sozinha, ela está contando um exame na mão, aí ela vai começar a conversar. São Paulo, desculpa, mas eu estou muito nervosa, eu estou muito apavorada, eu acho que eu vou morrer, eu estou sentindo o meu coração muito disparado, uma dor aqui no peito muito forte. Outro dia eu quase morri na creche onde eu trabalho, eu passei mal, foi muito ruim, eu preciso muito de sua ajuda, eu já fui em outros médicos e não adiantou nada. Eles falaram que eu não tenho nada, doutor, mas eu sei que eu tenho alguma coisa, porque eu estou passando muito mal e isso já está durando muito tempo, só precisa me ajudar. Tudo bem, com calma, deixa eu queria que você falasse um pouquinho mais como é que é esse mal-estar que você sente, como é que é? Olha, eu fico sem respiração, meu coração dispara, começa a bater, com uma dor aqui no peito, um buraco, parece que alguém rasgou, assim, é muito ruim. Então, a gente vai olhar sempre todo esse contexto do paciente. Ok? Aqui na orientação autoral, dúvidas? Alguém? Não? Essa parte inicial aí é facinho, mas na hora da prova os alunos tendem a se confundir bastante. Depois eu vou mostrar isso aqui tudo num caso clínico, tá? E aqui é a parte mais difícil do aluno. As duas partes que vai entrar agora na sequência. Gente, senso e percepção. Eu preciso que vocês terminem esse bloco do quarto ano sabendo distinguir o que é alucinação, o que é delírio. Isso é um dos problemas que envolve o médico não saber conduzir esses pacientes
ao destino final. Então, por exemplo, sexta-feira no meu consultório eu achei estranho que um casal, os dois pagaram consultas, e aí a minha secretária falou assim, eles vão entrar juntos. Eu falei, mas como assim eles pagaram consultas diferentes, né? Vamos consultar diferente. Aí na hora que eu vou chamar, eles falaram assim, não, doutora, a gente quer ir junto mesmo, porque na verdade o nosso problema é o mesmo. Eu falei, Senhor, né? Eu pensei que era alguma coisa de casal. Mas enfim, resumindo, né? Eles queriam falar deles, mas também queriam falar de uma filha que tem 29 anos e que desde os 21 anos essa filha está em casa com uma alteração comportamental, pelo que eles falam, um delírio, e que ninguém identifica isso. Os médicos que eles levam não identificam o delírio. Então, uma paciente que eu acredito, pelo que eles contaram, né? Só que eles contaram, eu não vi ela, não a vi, mas me parece um caso de esquizofrenia, por todo o histórico que eu ouvi. É uma paciente que não tem crítica, então ela não vai ao médico, ela não vai aceitar tomar remédio, ela não vai aceitar nada mesmo, porque ela não tem essa capacidade. Se o paciente tem uma alteração do sensório ou do pensamento, que é o delírio, a gente diz que o paciente ele não tem crítica, ele não tem juízo crítico. Então essa pessoa ela não tem como responder por ela. A alucinação é algo que envolve os 5 sentidos humanos, que é o quê? Os 5 sentidos que a gente já conhece: tato, né? Audição, visão, olfato e gustação. Nós podemos ter uma alteração de qualquer de um desses sentidos. O nome já fala, ó, alucinação. O que é alucinação? O A, geralmente, em medicina, a gente usa para descrever ausência, não é isso? Então, o A é assim, para dizer assim, aquela pessoa vê, ouve, sente cheiro, sente na pele, ou sente gosto de algo que não existe. Não existe para quem? Não existe para a grande maioria, porque aí a gente vai novamente entrar na história do que é norma. Porque isso confunde-se facilmente com o quê? Por exemplo, a questão do que é normalidade versus o que é espiritualidade. Então, por exemplo, quando alguém chega e fala assim, nossa, eu tive a visão do meu avô que morreu, muitos de vocês vão dizer assim, nossa, será que ele é médium? Será que ele tem um poder disso? É alguém que, né? Mas a pessoa chegar para você e falar assim, nossa, eu estou vendo um monstro, o monstro quer me pegar. Peraí, tá todo mundo aqui, ninguém está vendo esse monstro. Mas aquela pessoa, ela está nitidamente se comportando como se ela estivesse vendo um monstro. Ela sua, ela transpira, ela fica taquicárdica, ela fica com medo, ela se esconde. Então, isso é algo que a pessoa realmente vê, mas é uma distorção do sensório dela. Então, o paciente que chega e fala, ai, tira, ai, doutora, tira o quê? Doutora, as larvas, a senhora não está vendo as larvas, né? Ou a pessoa chega e fala, isso é muito comum, né? O paciente chega, o que foi? O pênis está mexendo dentro de mim. Ai, gente, ninguém está vendo pênis dentro do paciente, óbvio, né? Mas aquilo para o paciente é muito vívido e é real para o paciente. Então a gente diz que é uma alucinação. Então assim, ó, eu geralmente coloco o que o aluno confunde muito. O que é alucinação e o que é delírio. A alucinação é uma alteração, gente, anotem isso para vocês não se perderem na prova e na vida. A alucinação é uma alteração do sensório. Então eu posso dizer assim, só para ajudar a decorar, é como se eu falasse assim, eu sinto, eu vejo, né? Tá? Já o delírio
já adiantando ali o Pedro, o exame mental, o delírio, ele é uma alteração do pensamento, não é do sensório. O delírio é uma alteração, delírio, tá? Depois a gente vai ver a diferença com delírio, são diferentes, tá? Então, o delírio é da psiquiatria, o delírio é clínica, tá? O delírio, então, eu posso dizer para vocês que a gente colocaria o seguinte bizu. Eu acho, eu creio. Então, veja só, a gente passa a definir algo que é concreto para aquele paciente e algo que é subjetivo. Só que é uma subjetividade com toda a carga de verdade, de veracidade, de incontestabilidade. Então a pessoa chega e fala assim: ah, eu sei que meu marido está me traindo. Aí a pessoa pode chegar e falar assim: não, mas ele está aqui. Não, mas eu sei que ele está me traindo. Mas ele está aqui na tua frente. Não, mas eu sei que ele está me traindo por isso, por aquilo, blá, blá, blá. Ou seja, não adianta a gente contestar o paciente. Se chegar e falar assim, ele chega para você: oi, tudo bem? Então, porque eu sou Batman. Ah, é? Mas por que você? Porque eu sou Batman. Porque isso, porque aquilo, blá, blá, blá. Se você começar a falar para o paciente: ah, mas tá brincadeira, né? Você tá o Batman. Aí o paciente vai ficar nervoso. Ele vai ficar nervoso. Então, por exemplo, essa menina aí, que a família tá com esse problema, ela, por exemplo, acho que é estudante até de direito aqui na finca. Ela está há 9 anos na faculdade quase. Isso já mostra o quê? Uma certa disfuncionalidade. Ela começa, para. E por quê? Quando eu perguntei para o pai, por que ela não consegue concluir o curso? Porque ela acha que todo mundo está contra ela na sala. Ela acha que os professores querem prejudicar ela, que tudo dá errado para ela, que os colegas falam dela. Ela não tem um amigo, ela não tem ninguém. Ela passa o dia inteiro dentro de casa, no quarto, fechado. Como o delírio é algo muito subjetivo, a família, por exemplo, vai vendo aquela alteração acontecer, mas eles são leigos. Aí levam no médico. O primeiro psiquiatra que eles levaram era um Rivotril para ela, que hoje ela é totalmente dependente. Tem noites que toma 2, 3, 4, diz que já não dorme mais. O que começou a acontecer agora? É alguém que está provavelmente com uma doença evoluindo há 8 anos em casa, e ela agora começou realmente, francamente, mudar o comportamento. Então agrediu o pai recentemente, começou a passar de 4 dias sem tomar banho, né? Diz que o dia que ela vem para a faculdade, ela toma banho. Mas se ela não vier para a faculdade, ela passa 4, 5 dias sem tomar banho. E aí, olha como é engraçado. Quando você vai conversar com ela, você fala: tá, mas isso começou a cuidar. Ah, então, doutora, começou aos 21 anos, depois que ela teve um namoro com um militar. Tipo assim, a família atribui como se aquilo fosse um trauma. Que não tem nada a ver, são doenças gravíssimas. Né? Mas a família, ela está atribuindo como se aquilo fosse um problema, um namoro que aconteceu, que na verdade já não deve ter dado certo, porque a menina já era doente. Né? E aí depois diz que há uns meses atrás eles levaram um outro psiquiatra, e como o psiquiatra acho que não percebeu que era um delírio, ele começou a contestar ela. E aí ela reagiu, e o psiquiatra ficou puto, mandou ela sair da sala, não sei o quê. E passou a ser calina para fazer aquelas coisas, nada a ver, a menina psicótica dando antidepressivo. Ainda bem que ela nem tomou. Então, assim, isso daí é uma coisa super difícil. Por quê? Porque ela está delirante. Ela tem crítica? Não. Ela não aceita ir ao médico, ela não aceita fazer uma consulta domiciliar, ela não aceita fazer uma consulta online. Então, como que é o destino desse paciente delirante? Não vai ter jeito. A família vai ter que contratar um serviço particular, buscar ela em casa, né? Levar para uma emergência, ser contido. Vai ser um processo super doloroso, não tem outro jeito. Se
não, ela vai continuar em casa doente. Só que ela está piorando. Ontem mesmo, era domingo, ele me mandou uma mensagem desesperada que ela tinha tido outra crise, tinha ficado agressiva dentro de casa, tinha se trancado dentro do quarto, e todo mundo está contra ela. Todo mundo está contra ela. Então, eu acho, é alguém que chega e fala assim, eu acho que a câmera está me filmando. Digamos que aqui nem existisse essa câmera. Ou que eu chego e falo, mas a câmera está desligada. Não, mas a câmera está me filmando. Então, o delírio, ele é uma verdade absoluta para esse paciente. E isso é tão complexo porque é uma alteração do córtex mesmo, da parte superior do cérebro. Aqui é mais a nível sensorial. Então, assim, a alucinação ela pode acontecer de formas não patológicas, quando a gente usa substâncias, né? Principalmente substâncias mais alucinógenas, como maconha, chá do mariri, cogumelo, essas coisas ali são muito mais, provocam mais alterações sensoriais mesmo, né? Alucinações que podem ser passageiras. E a gente tem algumas alterações do sensório que são benignas, que a gente fala. Então, por exemplo, ilusão. Todo mundo já deve ter tido aqui uma ilusão de ótica. Então, você olha um objeto, você vê lá uma cortina voando. Aí você vê como se fosse um vulto, ou vê alguma coisa. Você se assusta, aí você vai lá e a cortina voando. Isso é um tipo de ilusão. Mas o objeto existe. A cortina existe. Eu só vi ela o quê? Distorcida, mas ela está ali. Agora, se o paciente estivesse lá, não existisse cortina nenhuma, e ele tivesse, nossa, eu estou vendo a cortina voar. Aí todo mundo chega, que cortina? A cortina! A cortina! Aí todo mundo, cadê a cortina? Né? Não existe a cortina. Então, assim, a pessoa está vendo um objeto que está ausente, que ele não existe. Então, a mesma coisa que ele chegar aqui e falar assim para vocês, o que tem na minha mão? Um pincel. Aí ela pode olhar e falar assim, principalmente quem usa óculos, se tirar seu óculos, ela pode olhar e falar assim, tem um vaso na mão da professora. Tá doida, querendo ter um óculos, que é um vaso. Mas ela está vendo o objeto, só que ela está vendo o objeto distorcido. Agora, quando eu tiro e falo o que tem na minha mão, se alguém falar assim, tem um pincel, e não tem um pincel, isso é um tipo de alucinação. Tá? Então, assim, a ilusão, ela não é considerada uma patologia, porque ela é uma distorção e não uma ausência. E outra coisa que hoje se confunde muito com alucinação, que vocês vão pegar nas emergências assim, de rodo, é o que a gente chama de alucinose. O que é uma alucinose? É aquele pessoal que vai chegar na emergência, no consultório de vocês, que vai falar que está ouvindo uma voz dentro da cabeça, que manda ele se matar, que manda ele pular da ponte, que a voz fala para ele desobedecer a mãe, que a voz fala para trair o namorado. Só que assim, essa voz que esses pacientes geralmente referem, gente, elas são vozes do próprio pensamento. Sabe quando a gente está com a consciência pesada? Aí você quer ir pra balada, mas você tem prova no outro dia, aí você fala, eu estudo, eu vou pra balada, aí a sua cabeça começa a falar lá dentro, assim, com os dois seres. Isso é um tipo de alucinose, é como se você estivesse sentindo, estivesse percebendo o seu próprio pensamento, os seus próprios desejos ali. A alucinação, ela é vívida, ela é sensorial. Lembrem que o sensório, ela é a interação do meio externo com o meio interno. Então, a alucinação, o paciente ele tem que ouvir de fora da cabeça e não dentro da cabeça. Então, quando é dentro da cabeça, isso a gente chama de alucinose. Muito comum em pacientes border, pacientes antissociais, a gente vai ver isso mais pra frente. Então, uma das coisas que às vezes a gente fala é assim, como é essa voz? Até tem que tomar cuidado, porque hoje com a internet, os pacientes eles já leem essas coisas. Então, quando é paciente que quer laudo, benefício, ele já chega falando. Então, eu ouço umas vozes que vêm de fora da minha cabeça. Quando o paciente ele já chega falando isso, gente, pode ter certeza, ele já estudou aquilo, ele já leu aquilo, ele já sabe o que ele vai te falar. Não confie nisso, jamais. Porque quem alucina, ele tem medo de falar sobre a alucinação.
Ele sabe que é algo fora do contexto, ele tem medo de ser internado, ele tem medo de ter intervenções assim. O paciente realmente doente, vocês vão ver que às vezes a gente passa ali horas para ele confessar. É muito mais fácil a família falar que ele está conversando com a parede, né? A família fala assim, doutor, eu chego, ele está em casa falando com a parede. Oi, eles falam mesmo, bem vívidos, assim. Se você for no HB, vocês vão ver o paciente conversa com a árvore, e late o pé, e xinga, e não sei o que. Ele está ali conversando com ele, ele está vendo mesmo, sabe? Ele está ouvindo, ele põe a mão na cabeça. Então, assim, essa coisa do paciente que chega, ai, olha, eu estou alucinando uma voz, meu Deus, isso aí, gente, é simulador, não tenha dúvida disso, não existe isso. Oi? Esse aí que é lá. Esse Professora, e a alucinose, ela é patológica? Ela não é considerada patológica, é porque a alucinose, ela acontece naquele momento assim, eu brigo com o namorado, aí eu vou ficando histérica, sabe? Tipo assim, a alucinose é uma histeria. Sempre que a gente é colocado sobre uma histeria, é como se o cérebro ficasse confuso, e aí a pessoa vai ficando impulsiva, e aquela coisa, eu acho que eu devo me jogar debaixo do carro, raiva. Aí ele vai te falar isso, a volta dentro da minha cabeça, fala pra me jogar debaixo do carro, sabe? Mas não é patológico. Então, no caso de fora para dentro seria alucinação, né? E de dentro da cabeça, a alucinose. E ainda tem o que a gente chama de pseudo-alucinação. O que é uma pseudo-alucinação? Todo mundo aqui também já teve várias. Exemplo, alguém que fala muito com você, por exemplo, mãe, que te chama muito pelo nome. Aí tipo, Vanessa, vem aqui, Vanessa. É assim, aí vamos supor, você sai da sua casa. Aí você vai morar sozinho. Tem hora que você tá lá, do nada, vendo televisão, aí você vai, Vanessa! Aí você, Deus do céu, me chamou pra mãe lá, oi, como eu tô? Então, assim, isso daí é uma pseudo-alucinação. Na verdade, é o quê? Normal. São estímulos contínuos que ficaram no seu registro de memória. E quando a gente fica assim meio parado, sem fazer nada, meio binário, assim, a gente acaba acessando essas memórias e muitas vezes ela ressoa dentro do cérebro, como se fosse uma voz de dentro da cabeça mesmo, sabe? Essas são as alucinações hipnopômpicas e hipnogógicas, que também não são patológicas, elas são fisiológicas. Que é exatamente na transição do sono para a vigília ou da vigília para o sono. Aí pode acontecer de você ter umas coisas, sentir, fazer uns tremelique, acordar querendo pegar alguma coisa, ou cair da cama achando que está caindo em algum lugar. Às vezes você vê umas estrelas assim, né, uns negócios estranhos, aí a pessoa até assusta, acorda assustada. Mas isso é completamente fisiológico, normal, não tem nada de... Se a pessoa achar que está sendo perseguida, que ela acha que está sendo perseguida, lá você já respondeu, ó, eu acho. Eu acho que estou sendo perseguida. Entendeu? Agora se a pessoa está assim, sai! Aí ela está vendo. Ela está vendo, né? Aí ela vai te falar. Agora, a pessoa que ela geralmente é delirante, ela está de boaça lá, ela está andando, aí ela vai falar assim pra você, tá vendo? Aquele cara do meu lado vermelho está me perseguindo. Minha filha não está estudando, não. Você não está vendo que ela está me perseguindo? Não estou vendo que ela está me perseguindo, mas eu sei que ela está me perseguindo. Então, assim, o delírio, ele é muito complexo, porque o delírio é algo muito subjetivo. E se alguém não estiver atento a isso, por exemplo, a gente tem vários tipos de delírio. Delírio paranoide, que é esse que eu acho que estão, né, conspirando. Delírio de ciúmes. O delírio eretomaníaco, que eu acho que alguém muito famoso está apaixonado por mim. A gente teve um exemplo bem clássico desse no Brasil. Não sei se vocês lembram, eu acho que vocês eram pequenos, tá, pela faixa etária de vocês. Mas a Ana Líquida foi vítima de uma situação dessa. E o paciente morreu, era um engenheiro. E ele já alimentava esse delírio por ela há anos. E aí ele
assim, depois escolhendo a história, ele via ela todos os dias na televisão, então ela falava lá no programa dela, bom dia, Ana, tudo bem? Aí ele alimentava aquele comissário Ana Rico, tudo que a Ana Rico não falava, ele achava que era pra ele. E eu, engenheiro, trabalhava normal, vivia uma vida teoricamente normal. Quando ele soube, por alguma situação da televisão, que a Ana Rico não estava hospedado em um determinado hotel, acho que em São Paulo, acho. Ele entendeu que ela tinha marcado um encontro com ele. E ele foi ao hotel. E entrou no quarto dela. E a segurança dela na época era o cunhado dela. Né? E ele matou ele. Então, o delírio eretromaníaco, todo delírio ele é muito complexo. Porque assim, se ele estiver isolado, se ele não estiver acompanhado de outros itens como alucinação, outras alterações do contexto, do comportamento, o paciente, teoricamente, ele mantém uma certa função. E aí fica sempre um questionamento, até mesmo se ele não está falando a verdade. É igual o delírio de ciúmes. O delírio de ciúmes é algo que, se você não conversar com a família, com alguém, com o cônjuge envolvido, muitas vezes como que você vai saber se é verdade ou mentira? Né? Eu atendi um caso assim, recente, ele é até piloto de avião. Ele tem um delírio, olha pra você ver. Ele é um transtorno delirante, E a esposa sofre isso com ele há uns 25 anos. E a esposa sempre falava, e ela era dada como a noiva. Pela família dele, por todo mundo. A coisa agora só veio à tona porque as filhas ficaram mocinhas. E aí elas são, tipo assim, um olhar oculto dentro de casa. E aí elas começaram a ver, né, que realmente não acontecia nada do que o pai dizia contra a mãe. E ele continuava afirmando. Elas chegaram a colocar investigador contra a mãe, elas perseguirem a mãe para ver se vinha alguma coisa, de tanto que para ele, porque você vê a fala dele, o cara piloto, não sei o que, assim, ele tem uma certa idoneidade, funcionalidade, né, então a fala dele. Só que agora ele começou a dar uma disfuncionalizada, sabe? E aí a filha se assustou porque um dia ela viu ele comprando uma arma, porque ele dizia que ia matar a mãe porque ela traía ele. Então ele só chegou ao consultório porque a filha levou. Né? Então isso acontece muito, às vezes muitas tragédias que a gente vê na sociedade, elas têm uma raiz psiquiátrica não identificada muitas vezes, né? Que passa totalmente desapercebida, principalmente pelo médico, porque o médico não sabe fazer semiologia psiquiátrica. Então às vezes a família até procura o médico, mas o médico ele não identifica aquilo e a vida toca. E a medicação No transtorno delirante especificamente, não. Pouquíssimo. Agora, quando é um delírio da esquizofrenia, da bipolaridade, a medicação é top. Mas o transtorno delirante a gente vai estudar sobre bem pouco. E aí, realmente, a pessoa tem que saber isso. Por quê? Porque quem é a vítima, ela tem que se proteger, né? Ela tem que entender que aquilo não é uma brincadeira. Muitas vezes as tragédias que a gente vê, o filho matou o pai, o filho era esquizofrênico, a gente já teve N casos. O filho esfaquear o pai, porque, gente, bom, às vezes o menino está lá alucinando. E a família negligencia e acha que não vai acontecer. Aí um belo dia o pai abre a porta do quarto, o menino acha que está vendo um monstro, pega a faca e esfaqueia o pai. E ele é considerado, e ele realmente é, né, sem condição de ver. Então aqui, isso aqui é um artista, mas ele faz muito bem, é muito assim, esses vídeos aqui são muito próximos mesmo da realidade. Olha como que é o delírio, José, eu gostaria de saber se você anda desconfiado de alguma coisa ultimamente. Desconfiado não, eu tenho certeza. Você tem certeza do quê? Do que ela anda me enganando. Ela? Quem? A minha esposa. Ela anda me enganando. Ela acha que eu sou um trouxa. Ela me faz de trouxa. E todo mundo acha também que eu sou trouxa. Na rua, quando eu saio
dele, né? Em lugares que tem muito homem, em restaurante que tem muito homens. Eu vi o garçom trocando olhares com a minha esposa. O síndico do meu prédio me cumprimenta de um jeito diferente. Aí eu desconfiei e concluí de que quando eu saio, ela anda me traindo com ele. Você falou que anda te cumprimentando de um jeito diferente, o síndico, que jeito que é esse? É jeito de quem já ficou. Às vezes eu saio e quando eu volto, ela desliga o computador rapidamente. É porque estava num bate-papo marcando um encontro com homens. Você vê o perigo disso, né? Às vezes, o simples fato de uma coincidência, ele chegou, a pessoa está fechando. Pronto, ela não está fechando o computador. Ela estava falando com alguém. Por exemplo, eu já tive um caso aqui, só teve de tragédia. Um rapaz ia morrer assim, tadinho. Ia morrer. E acontece isso muitas vezes. Ele pegava ônibus, era um paciente persecutório, e ele achava que a esposa traía ele. Isso aqui em Porto Velho, foi um paciente meu até. E o rapaz pegava ônibus todo dia na frente da casa, tinha um ponto de ônibus na frente da casa. E ele começou a deduzir que aquele rapaz, jovem, bonito, era o amante da mulher. E que todos os dias ele ia para lá para paquerar a mulher dele, não era para pegar o ônibus. Aí ele fez a mesma situação, ele comprou uma arma e disse que quando o moço chegasse no outro dia para pegar o ônibus, ele ia matar ele. Aí a filha soube, também foi uma outra filha, e aí foi um Deus nos acuda, ela teve que levar ele na polícia, foi um auê, mas assim, esse moço mesmo só não morreu porque a filha do cara, no último minuto do segundo tempo, identificou ali e ele ia matar mesmo. Então o delírio, ele é muito perigoso. Por isso que quando a gente está com pessoas que às vezes a pessoa, faz nada, não sei o quê, a gente nunca pode fazer essas negligências, porque isso aí acontece. E o paciente ele vai ser... Certeza disso. Eu sei disso sim. Isso é uma coisa que realmente está acontecendo, pode ser um exagero. Não, eu tenho certeza. Eu vejo nos olhos dela, eu tenho certeza. Quando ela sai na rua, ela fica olhando para os homens. E os homens também olham estranho para ela, de um jeito diferente. Que jeito que é esse jeito diferente? Jeito de quem já ficou junto. O jeito de quem já ficou junto. E esses delírios, eles acontecem realmente, assim, eu não sei se vai conseguir achar o mas olha só esse... O delírio pode ser tipo de manifestação física, tipo, o paciente, não, eu tenho que andar em cima dessa linha aqui e virar em cima dela, senão aquela pessoa que está andando de lado vai, sei lá, me bater. Isso aí geralmente é o toque. O toque, ele tem... O toque é exatamente o transtorno obsessivo compulsivo. Então o paciente tem obsessões e compulsões. Ele pode ter só obsessões, ele pode ter só compulsão. Ou pode ter os dois, né, que é o mais clássico. A gente vai estudar sobre isso, tá? Isso daí é um dos... A gente tem 4 características do toque. Simetria, contaminação, isso que você está falando é premonição. Então ele acha que se ele não fizer tal coisa vai acontecer. Se eu não lavar a mão 4 vezes, a minha mãe vai morrer. Se eu não andar na linha, o caminhão vai atropelar alguém. Isso aí é do toque, geralmente. Mas se ele acha, ele está meio que delirando. Então, existe uma diferença nisso daí. A gente vai falar isso no toque, mas assim, só adiantando. O delírio, ele é incontestável, indissolúvel. Então, esse paciente aí do toque, quando você fala assim pra ele, cara, mas qual é a lógica? Sua mãe vai morrer se você não der 3 pulinhos? Ele para um pouquinho e ele fala assim pra você, mesmo, né? Eu sei que é coisa nada a ver.
A diferença, o que delimita o toque, o pensamento obsessivo de um delírio, é exatamente a cedência do paciente. Enquanto ele não é um delírio, o paciente cede. No toque ele cede. Quando você fala, e o próprio paciente, por isso que o toque ele é tão angustiante e ele é tão disfuncional. Porque o paciente, ele sabe que o que ele está fazendo não tem lógica. E isso angustia ele e ele não consegue parar de fazer. Por exemplo, agora recentemente eu estava tratando um paciente eu tenho uma máquina de LP, nós somos a primeira máquina, assim, só tem a nossa. A nossa é do Dr. Humberto em Paraná. A gente é uma onda eletromagnética, a gente trata alguns transtornos psiquiátricos. E o toque é um dos que responde muito bem a essa técnica, né, de eletroestimulação. Esse menino, por exemplo, ele desenvolveu um toque onde ele acredita que ele vai abusar sexualmente do irmão mais novo. Então você imagina a desgraceira que é essa família. Porque ele passa o tempo todo com rituais, né? E ele acha, então, por exemplo, ele quase não consegue conviver com o irmão, porque se ele vê o irmão, ele começa a ter imagens dele fazendo alguma coisa com o irmão. Aí aquilo ansiogeniza ele, né? E aí ele vai reverberizando. Mas ele sabe que aquilo não é, que ele não vai fazer, entendeu? Só que o toque, ele pode agravar muito, é uma doença muito grave também. A ponto de aquela obsessão virar um delírio. Aí realmente é a caca da caca, porque aí ele basicamente para de ser o toque e passa a ser psicótico mesmo, sabe? Então por isso que o toque tem que se tratar, né? Assim, tem que intervir. Só que o toque, o tratamento é muito mais psicoterápico do que medicamentoso. Tanto é que o protocolo de tratamento são, primeiro você indica 16 sessões de TCC, para ver se remite, antes mesmo de medicar. Porque o toque, ele começa geralmente na infância e na juventude. Quem é adulto é porque ele já vem com isso lá da infância e da juventude. E não foi cuidado, não foi tratado, ele vai subindo, né? Esse dia eu estava falando aqui, por exemplo, uma amiga minha andando pra mim que a filha está com toque. Então, por exemplo, eu cheguei no aniversário, esses dias ela estava andando de costa. Aí ela ficava andando tranquila. A criança tem 8 anos. Ela estava o dia todo andando de costa. Aí teve uma hora que ela começou com um som. Eles estavam brincando na sala. Ela só parou, só que assim, a mãe e o pai eles estão tão cansados que eles já fazem o que a gente chama no toque de acomodação familiar, que não pode. Então, o certo era você interromper eles. E aí a família ela vai cansando tanto que ela não interrompe mais. Ela já até ajuda o paciente a fazer, sabe? Só que aquilo vai piorando o quadro. Por exemplo, ela falou, olha, eu não aguento, ela entrou no banheiro, ela está 2 horas no banheiro. Ela vai no vaso, ela se limpa, ela vai no chuveiro, não, mas eu preciso voltar pro vaso. Ela vai no vaso, ela se limpa, ela vai pro banheiro e ela fica. Aí diz que depois de 1h15 ela começou a chorar e pedir ajuda da mãe, dentro do banheiro, que ela fazendo os mesmos rituais. Então o toque, ele é muito assim, muito desgastante, muito cansativo para a mãe, para a criança, para todo mundo, para o adolescente. E aí dependendo do tipo, né, de pensamento obsessivo, é bem complexo. Né? Aí tem o de contaminação, tem esse de premonição, tem o de contagem, né? Dela, por exemplo, é de contagem, ela tem que voltar. Aí agora imagina, ela está tendo dificuldade em quê na escola? Principalmente em matemática. Ela vai fazer uma conta, ela volta tudo para trás, ela vai contar de trás para frente. Né? Então vai desfuncionando, é um problema imenso. Mas a pessoa sabe, então por isso que ela pede ajuda. Ai, me ajuda, eu não consigo parar. Porque ela sabe que ela tem que parar, mas ela não consegue. Então ela tem a consciência. Um delirante, ele não ia fazer isso, ele ia ficar livre. Até morrer ele ia ficar livre, entendeu? Porque ele não tem noção de que aquilo não é real. Para ele é real. Então a grande interface do toque do delírio é essa. O toque, o paciente ele tem a certeza de que o que ele faz é totalmente lógico.
entendeu? Oi. No delírio, o paciente, a maioria deles vão ter esse comportamento e essa fase de preocupação e de agitação, ou vão ter pacientes que são firmes naquilo que dizem? Não, vão ter pacientes que são bem firmes, bem firmes. Isso tudo depende muito. É isso que eu queria até mostrar aqui de uma paciente. Eu tive uma paciente que teve uma depressão psicótica, e aí ela abriu um quadro, vou mostrar a foto aí. Ela abriu um quadro de delírio nihilista, que a gente chama. Delírio nihilista é um delírio onde o paciente acredita que nada existe, inclusive os próprios órgãos. Então, por exemplo, ela parou de comer. Mas não vai comer? Não, não vou comer. Por quê? Não tem estômago. Eu não existo, para que eu vou comer? Esse foi o meu caso mais desafiador da minha carreira. Que eu brinco assim, eu falava assim, agora eu vou me consagrar, eu vou me derrotar nesse caso. Porque era uma senhora bem conhecida na cidade, um recurso, e assim, eu falava que era uma depressão e os neurologistas falavam que era uma demência. E eu falava, isso aí não é demência, isso é depressão com delírio nihilista. Só que foi assim, foram 8 meses. Se vocês verem essa senhora hoje, é espetacular o caso dela, eu preciso publicar esse caso. Mas todo mundo dizia que ela era uma demência, não era um delírio, então ela parou de comer mesmo, entendeu? Aí sondamos, foi para a sonda, foi internado, aí dieta parenteral, aí já vai os custos do convênio, né? Começa o negócio a reverberizar. Quando o negócio começou a demorar muito, o convênio começou a querer uma posição, tipo assim, não, vamos mandar fazer uma ressonância funcional, que isso é demência. Aí a FOM falava, isso é lesão de tronco. Se fosse lesão de tronco, ela não está nem viva. Não existe, isso é depressão, né? Porque as pessoas não acreditam que existe, que a depressão mata. A depressão mata, né? Não é o que a gente vê no dia a dia, mas é o que acontece. Hoje ela está, vida que segue, normal, dançando, dirigindo, trabalhando com 76 anos, mas assim, foi um caso que o delírio nihilista impactou muito. As pessoas não acreditavam que aquilo era um delírio nihilista, entendeu? Então, ele acontece, ele é real, e a gente tem que tentar identificar. Ai, meu Deus, já até esqueci onde a aula aqui mesmo. Esse delírio, sobre esse delírio, a pessoa acredita que não existe, que ela não existe. Ela acredita que nada existe. Você começa a conversar com ela, tipo assim, essa casa aqui não existe, olha, se lá ninguém existe. É como um paciente fala dos órgãos, ele está derretendo, sabe? Ele fala, ele se comporta como se o corpo estivesse derretendo. E é tão algo vívido que é isso, o paciente, ele realmente, o comportamento dele não é falso, não, ele realmente não sente, né? Depende da patologia. Depende da patologia, se é uma psicose isolada, tipo esquizofrenia, se é uma depressão, por exemplo. Nesse caso, era uma depressão. Então, quando tratou a depressão, ela saiu do delírio, né? Mas se fosse, às vezes, uma esquizofrenia, pode ser que mesmo com você tratando, ela não melhora mais. E ela mesmo tratando vai ficar delirando por todo sempre. Porque aí é o que a gente chama de um sintoma residual, né? Olha, aqui a gente vai ver a interface do delírio e da alucinação. Olha, isso aí é um nível bem grave da esquizofrenia. Apaga aí pra mim, por favor. Isso. Esses pacientes aqui, ó, esses são os que mais se suicidam na psiquiatria em termos de psicose. É altíssimo. Eu tenho um paciente desse que ele ia com um cabo comigo, igual esse menino aí, ele ia com lençol. Eu consultava ele com ele embaixo da mesa. Ele ficava o tempo todo embaixo da mesa. De tão grave que ele era. Esse menino mesmo, ele morreu, ele e a irmã eram meus pacientes. Um dia a mãe foi na consulta com a irmã, deixou ele em casa. Quando ela chegou, ele tinha se suicidado dentro do poço da casa.
Então, assim, isso aí é um nível de esquizofrenia que vai deixando o paciente num nível, né, de desespero que realmente é muito comum acontecer o suicídio. Ouviram isso? Acho que eu estou seguro agora. Só para vocês entenderem, isso aí a mãe, de tanto ver o desespero dele, a mãe criou uma forma como para ele se comunicar com o mundo. Então a mãe colocou no quarto dele uma câmera linkada ao YouTube para ele falar com as pessoas dentro do mundo dele, né? Isso lá dentro. Só que fica tipo de Ed, só Ed. Eu tenho uma câmera. Tô me filmando agora. Minha irmã me ensinou. Ela me ensinou. Tô no escuro. Tá sempre no escuro. Tá desligada a luz, ó. Desligada a luz. Deixa tudo fechado sempre. Olha o que ele vai falar, presta atenção no que ele vai falar agora. Ele está dizendo assim, está tudo no escuro. Tudo no escuro. Olha por que ele vai falar que ele está no escuro. Por causa da luz, não pode entrar a luz. Os crentes viajam pela luz. Eles viajam pela luz. Então, os monstros que ele vê, ele diz que eles viajam pela luz. Então, ele tem que ficar num lugar fechado, porque se ele vê a luz, ele vê os monstros. E é isso que vai desfuncionalizando esses pacientes. Existe um tipo de alucinação também que chama alucinação funcional. A pessoa abre o chuveiro, o fato do barulho da água cair, ele já vê ou ouve alguma coisa ali na água do chuveiro, na água da pia, né? Quer matar, mas o tempo já. Você quer matar? Quer pegar? Eles querem pegar. Mas o tempo já, eles querem pegar. Pegar. Só eu. Porque eu vi eles. Eu vi eles. Eu tô aqui, ó. Aqui. Eu vi eles. Vocês colocariam isso como alucinação ou como delírio? Exatamente, eu vi, eu estou vendo, eu estou sentindo, eu estou, né, é do sensório, eu vi eles, né? Agora, aí quando ele fala assim, tá, continua aí, vamos. Eu vi eles. Eu não consigo ninguém agora. Eles veem as pessoas pelos meus olhos. Olha aí a quebra do eu que eu falei para vocês no primeiro dia, que é super difícil de ver. Isso é um caso que tem a quebra do eu. Olha o que ele fala, que os monstros veem as pessoas através dos olhos dele. Então é como se ele não fosse ele. É como se a visão não fosse dele. Olha que interessante. Isso é um caso gravíssimo, né? Eu sei que não falar isso para não viajar, mas é mesmo, né? É isso, viajar. Eles não mentiam. Só eu vocês. Só eu. Estou me filmando agora. Quero que te ajude. Porque esse é o modo que eles não me veem. Se eu me filmar, eles não vão ver vocês. Porque eu venho na câmera, eles só estão vendo a câmera. Estão entendendo o que ele está falando? Ó, ele falou que como os monstros veem as pessoas através dos olhos dele, mas agora ele está se filmando, então eles não vão poder ver vocês. Olha só. Quando a gente estiver no YouTube, eles não vão poder ver vocês. Essa é a maneira. Essa é a maneira de me conectar com o mundo. Estou chegando. Minha mãe disse, tá tudo aqui, ó. Tudo aqui. Acho que não é, existe. Esse caso é só eu posso ver isso.
Os grandes. Os chuveiros. Eles estão aqui. Vem cá, vamos lá. Acho que já foi. Mas eu não vou estar livre deles, não. Não estou livre deles, não. Estão aqui, ó. Aqui. Eles colocaram ovos pelas minhas orelhas, eles nem entram, eles se acumulam no meu. Eles colocaram ovos pelas minhas orelhas. Cabelo. Eles caminham tudo aqui, ó. Até essa luz. Quando vêm e eles ficam. É por isso que tem paciente que às vezes ele tem esse sensório que depositar alguma coisa, aí ele vai lá e corta a própria língua. Vai, arranca o cabelo, né? Porque ele entra em desespero achando que aquilo que ele está sentindo é uma alucinação, por isso que às vezes na psiquiatria a gente vê umas coisas bem feias mesmo, assim, bem feias mesmo. Os ovos, eles estão crescendo na minha cabeça. Estão crescendo aqui, ó. Aí, por exemplo, se você perguntasse, aqui que a gente não tem como perguntar para ele, mas se perguntar assim, você está sentindo ou vendo os ovos? Aí fala assim, não, mas eu sei que eles estão aqui. Isso é um delírio ou uma alucinação? É um delírio. Tem que treinar isso, gente. Eu sei que é difícil, mas tem que treinar. O delírio é uma crença. A alucinação, ele tem que sentir, ver, ouvir, né? Eu sei porque tá ouvindo isso. Tá por mim, falando aqui, ó, me mandando fazer coisa. Aí já é diferente, olha o que ele está falando. Eu estou ouvindo eles aqui, ó. Eu estou ouvindo. Isso aí é alucinação. Eu escolhi. Aí tem outra coisa interessante. Eu vou colocar um som para vocês ouvirem aqui. Outra coisa, gente. Quando o paciente está simulando, as vozes, elas não são vozes legais. A alucinação auditiva, o paciente, ele tem medo porque a voz xinga o paciente, fala que o paciente é gay, fala que o paciente... São só coisas ruins que falam para o paciente. Que ele é imundo, que ele tem que morrer, que ele tem que se matar. Existe um programinha, eu vou pôr aqui rapidinho um pouquinho para vocês ouvirem. Todo mundo fecha os olhos, mas fecha mesmo, todo mundo agora. Fecha os olhos, pode abaixar a cabeça. Tá em inglês, mas dá para vocês terem um pouquinho da percepção de como o esquizofrênico sente a alucinação auditiva. Fechar os olhos, abaixar a cabeça. Puxa, eu baixando a cabeça por cima. Não é? Não vão dormir, não. Estão com fome, agora ninguém dorme. Vamos lá, vai começar.
É por isso que o paciente, você for ver o paciente esquizofrênico, ele não ouve TV, ele não gosta de igreja de barulho, ele não vai gostar de criança gritando, cachorro latindo. Porque imagina, a pessoa fica às vezes 24 horas ouvindo isso, qualquer barulho externo piora ainda mais. Então isso daí é muito intenso. O paciente que realmente alucina, ele é muito perturbado. Não é aquela pessoa que vai chegar e falar, ai doutor, eu estou ouvindo uma voz que fala, sabe? Isso não existe. A pessoa que fala isso é porque ela nunca soube na vida que é uma alucinação. Vou fazer a chamada aqui. Bom, mas assim, vou tentar detalhar mas assim, por exemplo, a alucinação funcional é uma coisa que eu peço de vocês na psiquiatra. Vocês sabendo distinguir assim, vocês sabendo distinguir o que é uma alucinação já está ótimo, assim, não precisa saber classificá-las não, tá? Mas psicólogo. A alucinação é um tipo de